Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu estarei trazendo uma comparação entre São Paulo e Palmeiras. Então espero que gostem e vamos começar mostrando os meus critérios de pontuação para os títulos. Como vocês podem notar na imagem, temos aí as competições nacionais, internacionais e também estaduais. Então beleza? Vamos agora para o comparativo de títulos. Como vocês podem ver na imagem, há um grande equilíbrio entre São Paulo e Palmeiras, porém São Paulo fica um pouquinho acima de acordo com os meus critérios, mas é uma diferença quase que irrelevante, dá para considerar um empate técnico. E agora no fator torcida, vemos que o São Paulo tem 17 milhões de torcedores, Palmeiras 14 milhões de torcedores, e agora na parte de estrutura, patrimônio, os dois são muito bem servidos em estádios, centros de treinamento, são clubes que têm estádios e CTs de primeiríssima qualidade, porém aquilo que desempata, ao meu ver, é a parte financeira, onde o Palmeiras se encontra no momento superior, então por isso fica um pouquinho acima do São Paulo nesse aspecto. E agora analisando o desempenho geral das duas equipes dentro das grandes competições, e aí a gente considera títulos, finais, vice-campeonatos e também G4 no Brasileirão, vemos que são dois clubes tradicionalíssimos, na minha opinião são os dois mais fortes do país, são os dois clubes mais bem-sucedidos na Libertadores, ambos com 6 finais e 3 títulos. O São Paulo tem um excelente desempenho no Mundial, tem um aproveitamento perfeito, né? Chegou em 3 decisões e ganhou todas as 3, enquanto o Palmeiras ele tem muito mais peso no Brasileirão e muito mais peso na Copa do Brasil, um sobra em relação a competições internacionais e o outro em competições nacionais. São clubes também que ao longo da história quase sempre foram protagonistas, se mantiveram no topo, então assim, são muito parelhos nesse quesito. Se tem diferença, ela é mínima para qualquer um dos lados. E agora vamos para fatores secundários, importância para a seleção, onde vemos que o São Paulo sobra em relação ao Palmeiras, tendo quase o dobro de convocados em mundiais e tendo mais jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira também. E por último, os rebaixamentos. São Paulo nunca caiu, Palmeiras já caiu em 2 oportunidades. Agora vamos para a minha opinião. Então, galera, para mim, são 2 dos maiores clubes do país, fazem parte da primeira prateleira de grandeza, prateleira que é composta pelos 4 clubes de maiores torcidas do país, pelo menos na minha visão, tá? E aí podemos observar ao decorrer do vídeo que há um equilíbrio entre os dois nos principais pontos, nos principais fatores que medem a grandeza de um clube, que são títulos, tamanho de torcida, estrutura e também o retrospecto geral dentro das grandes competições, regularidade, constância, enfim. Vemos que são clubes parelhos. Em títulos, até pouco tempo atrás, o São Paulo sobrava em relação ao Palmeiras. Porém, o Palmeiras nos últimos anos vem conquistando muito, vem ganhando vários títulos de grande importância e hoje a disputa ficou bastante parelha, né? E em termos de torcida, embora nas pesquisas o São Paulo apareça um pouquinho acima do Palmeiras, eu acho que esse não é um fator que pesa nessa disputa, já que os dois possuem uma torcida muito grande e nacional, né? E em todas as vantagens que a torcida proporciona a um clube, os dois são parelhos, né? Popularidade. Os dois clubes têm uma popularidade parecida, né? Abrangência nacional. Tanto São Paulo quanto Palmeiras são clubes com torcidas nacionais, ambos com muita torcida no estado de São Paulo, no Nordeste, na região sul do país, né? Os dois clubes em condições iguais têm o mesmo nível de exposição à mídia, né? E recebem cotas parecidas da televisão. Então, são clubes com popularidades e potencial de crescimento e engajamento muito parecidos. Então, não dá para colocar o São Paulo acima desse fator, mesmo que tenha 2 ou 3 milhões de torcedores a mais do que o Palmeiras, segundo as pesquisas, né? Em estrutura há um equilíbrio, porém o Palmeiras fica um pouquinho acima e os dois clubes possuem vantagens importantes, né? São clubes com várias grifes relevantes, vários recordes para se orgulhar, grandes feitos ao longo de suas histórias. O Palmeiras é o maior campeão nacional, é o maior campeão brasileiro desde 59, é o clube brasileiro com mais taças nacionais e internacionais somadas, é o clube brasileiro com números mais significativos dentro da Libertadores da América, enquanto o São Paulo é o único clube brasileiro tricampeão mundial,
é o maior campeão internacional dentre os clubes do futebol brasileiro, é um dos 3 clubes que nunca foram rebaixados à Série B, tem o maior estádio particular do Brasil e o segundo maior da América do Sul, é pioneiro no programa sócio-torcedor, é o recordista de jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira, é um dos clubes com mais força em revelar grandes jogadores, com das melhores bases do futebol brasileiro. Então, assim, são clubes enormes, com grifes super importantes, mas, na minha humilde opinião, o São Paulo ainda é o maior clube do futebol brasileiro, ainda está um pouquinho acima do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo é um clube mais estável e mais regular do que o Palmeiras ao longo da história, tendo conquistado títulos em praticamente todas as décadas, né? E aí a gente considera os estaduais, que antigamente tinham um grande valor. E na pior fase do São Paulo, que é a atual, que são 13 ou 14 anos sem títulos de primeira grandeza, o São Paulo, mesmo nesse tempo, fez boas campanhas em Campeonato Brasileiro, chegou longe na Libertadores da América, fez grandes contratações, continuou em evidência nesse tempo todo, né? Então, mesmo no momento mais delicado de sua história, o São Paulo teve bons momentos, né? O São Paulo é um clube com pouquíssimas manchas em sua história. E, historicamente, o São Paulo é um clube mais confiável, é uma instituição mais confiável, mais estável, mais regular do que o Palmeiras. O Palmeiras que já foi rebaixado 2 vezes, o Palmeiras que já atravessou um jejum de 16 anos sem títulos, entre 1977 e 1993. Então, assim, de uma forma geral, eu acho o São Paulo uma instituição mais completa e com as grifes mais relevantes do que a do Palmeiras, né? O São Paulo tem a grife de ser o maior campeão internacional de forma isolada, disparada, de um país com dimensões continentais. O São Paulo é o único tricampeão mundial. O São Paulo é um dos 3 clubes que nunca foram rebaixados e, assim, preenche todos os requisitos de grandeza com maestria. É difícil apontar manchas ou grandes defeitos no São Paulo. Lógico que tem seus defeitos, né? Mas eu acho que, em comparação aos defeitos de outros clubes, os do São Paulo são muito pequenos. Mas assim, galera, são 2 instituições gigantescas. O Palmeiras também tem argumentos muito relevantes a seu favor, mas eu ainda fico São Paulo por pouquíssima diferença. Fechou, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem a opinião de vocês abaixo do vídeo, deixem um comentário. Encerro por aqui. Tchau, tchau. Fui.